Vamos que vamos, nação! Pois é, galera, sou o Wesley do canal Wesley Fla 12. Nação, neste sábado tem Flamengo versus América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã às 7 horas da noite. Eu vou trazer para vocês um programa da ESPN Brasil, canal ESPN Brasil no YouTube, né? Futebol 360. Os comentaristas vão debater sobre essa partida entre Flamengo e América Mineiro. Flamengo que precisa vencer a qualquer custo, hein? Pelo amor de Deus, tem que vencer essa partida, pois estamos muito mal no Campeonato Brasileiro. Nação, vou deixar os créditos das imagens para o canal da ESPN Brasil no YouTube. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link com o canal da ESPN Brasil, valeu? Peço a vocês também, galera, que dê uma moral pro canal Wesley Fla 12, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação para você receber todo o conteúdo do canal Wesley Fla 12, valeu? Roda o vídeo pra galera, ei! No dia 25 de junho de 2022, mais famoso como amanhã, o Flamengo recebe o América no Maracanã. Amanhã tem Flamengo e América no Maracanã. E aí depois, na semana, já a viagem para Colômbia para enfrentar o Tolima na quarta-feira. O que o Dorival precisa corrigir? Qual deve ser a maior preocupação, as preocupações? O que tem que mudar, melhorar nesse Flamengo? Para que junho termine melhor e julho comece também com esperança. É a tal da recomposição defensiva, que é problema de outros treinadores, e agora o problema extra do ataque funcionar menos do que está funcionando. Individualmente, os jogadores ali estão devendo muito, né? O Gabigol é um deles. Eu acho esse jogo do América um jogo muito bom para dar uma aliviada, como foi aquele do Cuiabá. É um jogo, em tese, que o Flamengo tem que mostrar, principalmente mais futebol. Resultado, mas a partir de um futebol mais convincente, né? Mas a médio e longo prazo é essa questão da recomposição defensiva, principalmente. Isso daí é a droga que vem malhada antes do Dorival chegar. E além disso, não é só desempenho individual no Flamengo, que a gente pode analisar. Os 2 gols que sofreu contra o Atlético pela Copa do Brasil. Um sai de uma falha da defesa e do Diego Alves, que se precipita ao sair do gol, e o outro do Mateuzinho numa rebatida equivocada no meio-campo. As origens. Mas ainda assim, esse curto período com Dorival prova que Paulo Souza ou Hugo não eram os únicos culpados, porque a torcida geralmente vai ali em busca do culpado da vez. O Paulo Souza errou em mexidas, não servia, o Hugo não é goleiro para o Flamengo, e a gente percebe que é um problema estrutural, um problema coletivo do Flamengo. Se a gente pegar o Dorival, o que ele tem ali de bucha para resolver, é muita coisa. Por exemplo? Bom, a questão do gol. Para mim, o Diego Alves não passa confiança. O Diego Alves, hoje, tecnicamente, só está no gol do Flamengo por uma questão política e não por meritocracia. O Hugo passava? Também não, mas ainda assim, tecnicamente, o Hugo é melhor hoje do que o Diego Alves. E o Hugo perde o lugar no momento menos turbulento, hein? Então já cheguei, já sei qual é a sua opção pro gol, então. Não. Santos. O Santos é a minha opção 1, o Hugo é deve ser a segunda opção, e o Diego Alves hoje é a terceira opção no gol do Flamengo. Isso para mim é indiscutível. Na prática não é, né? Na prática não, porque tem sido a 1. O Dorival tentou passar uma mensagem diferente, de ganhar jogador. É só pela história que ele tem, poder de liderança, mas isso é muito pouco para ser titular do Flamengo. Além disso, a defesa está completamente resolvida com a formação de hoje. Felipe Luiz ou Ayrton Lucas? Quem é o lateral esquerdo? Para você? Eu iria com Ayrton Lucas, mas ainda assim tomando os cuidados para resguardar aquele lado. E por isso o Dorival também tem optado por 3 volantes. E aí, 3 volantes. Dorival achou a formação? Não se sabe, porque não há definição. Se o Andrés Pereira fica, não se sabe se ele vai jogar só mais 2 jogos ou vai ter o contrato renovado. Se ele não ficar, é preciso preparar o outro para entrar, e tem de ser o Thiago Maia, não tem outra proposição. E aí, tiram o Andrés Pereira agora e já coloca o Thiago Maia para ganhar ritmo, ou vai com o Andrés até o limite? A diretoria do Flamengo precisa comunicar ao Dorival o mais rápido possível qual vai ser o destino do Andrés Pereira, para ele saber até que ponto pode utilizá-lo.
E a partir daí criar uma definição de time. O Flamengo, a grande queixa no Flamengo era que o Paulo Souza não tinha um time definido. E o Dorival precisa caminhar para isso, para ter uma estrutura. Então, a partir do momento em que ele tem um desfalque como o Bruno Henrique, que ele não sabe se vai poder contar com o Andrés Pereira, que ele tem jogadores em baixa individualmente, fica ainda mais complicado ter essa estrutura definida. Então, tô percebendo aqui muito trabalho para o Dorival Júnior. Muito. Você falou no gol. Quanto menos tem que ter mexer, mudança, melhor. ou indefinição. Você falou na lateral esquerda, você falou dos vai volantes, longe, né? você falou do ataque. Em outras palavras, você está concordando com o Mano Menezes. Está esculhambado. Esculhambadíssimo. Não, sabe o que é mais fácil? Ou não? Ver o que ele tem de solução. É o João Gomes. O João Gomes é a única solução. Tá tudo errado. É isso, tá tudo errado. Ou tá errado, ou ele tem que pensar a respeito. Ele não tem que pensar a respeito do gol. O gol, eu acho que, tudo bem, ele quis mostrar que não guarda mágoa, quis ganhar o grupo, já ganhou, já percebeu que não é o Diego, vamos mexer no gol. Eu falei desde o início. O cara foi contratado, foi tirado lá do Atlético Paranaense, onde era titular, campeão, uma das estrelas do time, convocado para a seleção brasileira, para jogar no Flamengo. Senão ele ficava lá no Atlético Paranaense. Não, o Santos tem que ser o titular. Teve a lesão no meio, mas continua. Nas laterais ele tem um problema na esquerda, sério. O miolo de zaga, que durante muito tempo todo mundo falava, parece estar mais ou menos resolvido, se ele puder contar com Pablo e Rodrigo Caio. Mas que falham, Mais ou não menos consegue resolvido? acompanhar o Hulk no primeiro. eu ia falar. No primeiro Então, gol do Galo ali. Mas não está resolvido como sistema, né? Como os dois Mas nomes tá falando ali. dos nomes, tá. Com boa vontade eu boto o miolo de zaga e o João Gomes. Tem que ter a questão do companheiro, o volante companheiro, o Arrascaeta, que seria uma solução. Com a ausência do Bruno Henrique, dependendo do que ele bota o Arrascaeta para fazer, ele também perde o Arrascaeta, ou não ganha o Arrascaeta do jeito que ganha quando o Arrascaeta está na dele. Everton Ribeiro já é contestado desde outros carnavais. Gabigol numa fase ruim. Pedro, quando entra, não está correspondendo. Olha quando é encrenca. Quem tá devendo mais individualmente como jogador, já que você citou alguns aí? Eu acho que o Felipe Luiz. Nem tanto, quer dizer, individualmente, porque ele já não pode fazer o que fazia. Mas é uma questão mais de setor. Eu acho que o Felipe Luiz pode ser um jogador mais bem aproveitado numa outra função, de um outro jeito. Como lateral que ele era ali, não dá. A gente mostrou imagens, inclusive que não são só imagens de gol no jogo contra o Galo. Eu acho isso legal porque não sou aquela coisa oportunista. Não é porque tomou o gol que a gente está mostrando. É porque o Felipe Luiz está voltando a pé quando o adversário vem de Uber. Caco da Mota, você é o auxiliar de Dorival. Você vai sentar. O filho de Dorival. É o filho de Dorival. Você vai sentar e vai conversar com ele, professor, ó, essa é a lista das Você coisas... é o Silvestre lá, o filho do Silvestre, Lucas Lucas Silvestre é o filho do Dorival. Você faz de conta que você vai sentar com o Dorival... Que é uma aberração pra mim, ter filho como auxiliar. Calma. Você já fala sobre... Você tá ansioso. Na seleção, Você tá ansioso. Você vai sentar e vai dizer, Dorival, tá aqui a lista do que você tinha me pedido, Dorival? Tá aqui a lista. É isso aqui que a gente tem que pensar e corrigir. Diga lá, Caco. É praticamente a mesma lista do Dorival. Acredito que quanto menos mexer, melhor. E esse jogo, primeiro o Flamengo tem que parar de tomar gols. E ele tem tentado fazer isso. Sofreu gols também muito pelo mérito do Atlético Mineiro e do que jogou o Hulk nessa partida. Contra o América Mineiro, se ele mantiver essa estrutura, não acredito que vá sofrer tanta pressão em contra-ataque e os gols que sofreu do Atlético Mineiro. Então, ele pode arrumar lá na frente a escalação. Ele precisa arranjar alguém para o lugar do Bruno Henrique, que é uma perda muito forte, muito importante no time do Flamengo. E pelo que se viu no jogo, o Lázaro ganha alguns pontos positivos nesse aspecto. Acredito que pode ser um jogador a ser utilizado por ali, porque o Arrascaeta aberto lá na esquerda, tu perde o Arrascaeta na articulação do meio de campo. Isso compromete o Gabigol, compromete o time como um todo. O próprio Everton Ribeiro pelo lado direito não funcionou tanto assim. Porque contra o Atlético Mineiro, o volume de jogo não faltou para o Flamengo. Faltou furar o bloqueio do Atlético, né? E isso vale muito mais, não para o jogo contra o América, onde ele pode testar variações do meio para frente. Pode colocar outros jogadores ali, mas eu vejo testar o Lázaro pelo menos uma única mudança. Porque se a gente for fazer análise de cada jogador, nós vamos ficar trocando em todas as posições. E eu vou chegar com uma lista para ele dizendo assim, olha, quem sabe tu coloca o Rodinei na direita porque ele foi melhor que o Mateuzinho.
né, troca na lateral esquerda, muda o goleiro Santos, que para mim tem que ser o goleiro do Flamengo, mas mudar agora, se já não mudou antes, é melhor que passe essa série, que eu até chamei, tá lembrado, Abel, de jogos mortais, principalmente pro Flamengo. Então, se tu muda o goleiro agora e ele vai mal, por um acaso, às vezes goleiro acontece, o Santos vai mal num jogo de Libertadores, tu perde a confiança de todos os goleiros. O Hugo não serve, o Diego Alves não serve e agora o Santos também não serve. Então agora deixa, já que ele tá com o Diego Alves, que fique. Mude o menos possível, faça alterações mais táticas e escalações. Então a minha lista seria praticamente um xerox da escalação do Dorival. Eu não teria tantas mudanças assim no time do Flamengo, era mais uma questão tática e talvez uma oportunidade para o Lázaro. No mais, o time fica o mesmo que começou contra o Atlético, mais ligado na defesa e parar de sofrer gols, que é o que o Flamengo tem que cuidar, que tem sofrido muitos gols e isso faz muita diferença, principalmente no jogo contra o Tolima, nem tanto nesse jogo contra o América, claro que também não pode tomar gols, mas não é um jogo eliminatório ainda, por mais que o Flamengo esteja mal no Brasileirão. Diga, Brilho, você queria falar sobre o auxiliar? Então, e não é por uma questão sobre o Dorival ou sobre um técnico específico, e eu fico muito confortável para falar isso, que eu já até questionei o Tite em coletiva de imprensa sobre isso, sobre a questão de ter o filho como auxiliar. Para mim, isso não é legal, não passa uma mensagem ruim, e até em momentos de crise, o jogador pode, o cara tá com filho, se fosse uma situação em que o Flamengo contratou o filho do Dorival por ter enxergado méritos, por ter enxergado que é um profissional competente e, eventualmente, num outro momento, contrata o Dorival, os dois calharam de trabalhar juntos no mesmo lugar. Mas, nesse caso, quando técnicos têm um filho como auxiliar, não há uma questão de avaliação. Ali é meramente por confiança e eu questiono demais esse argumento que é um cargo de confiança. Poxa, um auxiliar deve ser, antes de tudo, um cargo de mérito, ainda mais numa comissão técnica. Como se avalia, por exemplo, sendo pai, se o auxiliar não dá um bom treino, se ele está cumprindo corretamente suas obrigações. E quando há uma relação familiar, a questão do mérito, avaliar se o profissional está sendo competente ou não, se perde numa avaliação pessoal. Então, entendo que o Dorival trabalha a carreira inteira com o filho, mas essa não é uma situação confortável para um clube como o Flamengo aceitar, como a seleção brasileira aceitou o Tite, rasgando o código de ética, porque o código de ética da seleção não permitia que empregados tenham familiares, trabalhem com familiares diretamente, e precisou abrir essa ressalva para o Tite. Dito isso, acredito que o trabalho do Dorival agora, por mais que eu entenda o ponto do Caco, de que não se deve fazer tantas mexidas estruturais, se o time andar dessa maneira, o time não encaixar, e apresentou sim evolução contra o Atlético, mas não suficiente para vencer, ele tem de pensar em soluções, e talvez soluções que mexam com a estrutura tática. O Paulo Souza era criticado por não conseguir aplicar essas variações. Ele até tentava, mas não dava certo. Mas, eventualmente, talvez a estrutura ideal para o Flamengo seja com Pedro e Gabigol jogando juntos. Cansei de falar isso aqui. Eu sei que o professor não gosta. Mas pode ser. Eu acho que se fosse a solução, já tinham resolvido isso há muito tempo. Se fosse tão assim... Mas não custa tentar, né, professor? Mas o Paulo Souza mostrou que é possível que os dois joguem juntos. Mas aí o Pedro deu chabu. Então, mas o Chabu jogando 5 minutos? No começo ele jogava bastante. Ele lembra 2 ou 3 jogos lá do Campeonato Carioca. Foi o técnico que mais deu sequência para essa Total. E o Pedro, essa temporada do Pedro, dizer, poxa, o Pedro tá arrebentando, tá pedindo passagem, não é. Concordo, não é porque ele não tá jogando, ele não é colocado para jogar. Mas aí é o time que está precisando. Joga 2, 3 minutos, ninguém consegue arrebentar 2, 3 minutos. Quando joga, Abel, nas oportunidades que teve, também não foi... Quem é que tá arrebentando no Flamengo? Não, concordo totalmente. Os outros que estão jogando 90 minutos, quem é que está arrebentando? Mas eu vejo que é uma possibilidade a ser considerada sim. Pedro e Gabigol hoje... Pode até dar errado, mas o cara tá lá, tenta. Na ausência do Bruno Henrique, acredito que seja algo para o Dorival observar mais em treinos ou até mesmo em jogos, tentar mais essa cartada do Pedro para ver como ele corresponde. O Gabigol funcionou em alguns momentos como esse articulador. Agora, quando sai da área, já não está tendo a mesma efetividade. Então, é muito problema, de fato, para um técnico que chegou agora.
tem apenas 4 jogos, mas é preciso que ele tenha também, já além de ter uma estrutura tática definida, possibilidade de variação para que o Flamengo não seja refém só de uma formação que não tem funcionado. O homem não teve uma notícia boa desde que chegou. Chegou o Bruno Henrique, se machucou, e o Breler usou a palavra cartada. É isso, eu não acho que Pedro e Gabigol sejam uma panaceia, porque senão já tinham resolvido com isso. Mas o time atual está pedindo cartadas, está pedindo tentativas, está pedindo mexidas. Então é isso, é uma cartada que tem que ser considerada. Agora, como toda cartada, você pode arrebentar a banca, como pode sair do jogo. Eu só não me apegaria à formação com 3 volantes. Não vou colocar Pedro e Gabigol juntos, porque eu quero manter a estrutura de 3 volantes. Não, mas a estrutura de 3 volantes, desculpa eu te interromper, depende do jogo, né? Contra o Galo ele tentou, todo mundo sabe o poderio ofensivo do Galo. Não conseguiu segurar o Hulk. Agora, contra o América Mineiro no Maracanã, será que precisa? Será que é o jogo para fazer isso? Daqui a pouco nem vai ter 3 volantes. Quando o Andreas foi embora, ele vai ter contadinhos 3 volantes. Não, mas o Marcos Braz deu entrevista dizendo que ainda há chance dele ficar. Não, há chance dele ficar, mas é preciso que o contrato vence agora, 30 de junho. Está batendo na porta, é uma definição urgente. E além disso, o Flamengo joga com 3 volantes e contra o Atlético, principalmente nesse segundo jogo pela Copa do Brasil, foi um Flamengo que pressionou o Atlético. Não foram 3 volantes para o Flamengo ficar se defendendo. E pensando que o Flamengo quer jogar com a bola, que o Flamengo quer pressionar o seu adversário, 3 volantes vai funcionar sempre? Vai ser essa a resposta? Então não dá para se apegar a esse sistema só porque funcionou relativamente bem contra o Atlético e esquecer que há outras possibilidades de variação. Viram aí, né, nação? Mengão que não tá nada bem, né, nação? Não tá nada bem das pernas. Dorival com 4 jogos, são 3 derrotas e 1 vitória. Não tá nada bem, nação, mas tomara que ele vire a chave e consiga engrenar o Mengão para que a gente consiga várias vitórias e conquiste pelo menos um títulozinho nesse ano de 2022, né, nação? Pelo amor de Deus, pelo menos um título para a nação comemorar. Galera, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês novamente, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação para você receber todo o conteúdo do canal Wesley Fladoso, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera!